Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre um tema muito brasileiro, que é a capoeira. A gente vai entender como essa luta passou a ser um esporte ou dança e como ela se tornou um símbolo nacional e patrimônio da humanidade. Primeiramente, a gente precisa se alertar à historiografia dessa prática, ou seja, de escrita histórica ao longo dos séculos sobre essa tradição. Precisamos entender o processo historiográfico, que é entender a evolução do papel da capoeira na nossa história e como esse papel se desenvolveu conforme a construção de uma historiografia nacional. De início, a construção historiográfica dessa luta foi feita por memorialistas, que usavam como fonte depoimentos de mestres de capoeira e seus alunos, romances e jornais, assim constituindo uma historiografia pautada pela erudição. A partir dos anos 60, novas abordagens e fontes históricas marcaram a historiografia na prática. O uso de boletim de ocorrência da polícia, por exemplo, deu um tom de tridimensionalidade nos conhecimentos históricos produzidos sobre a capoeira. Uma perspectiva que Thomas Holloway deu em seus estudos sobre a criminalização da capoeira, lá no Rio de Janeiro, foi um dos atos mais importantes dessa nova etapa, muito mais madura, de uma história social dessa luta. A história da capoeira é estreitamente relacionada com a nossa história nacional. É como se ela fosse uma grandeza paralela, a qual não seria possível se ter um recorte tão profundo sobre diversos setores da nossa sociedade, principalmente sobre a população negra. Durante o período colonial brasileiro, uma quantidade muito grande de pessoas foi trazida contra sua vontade do continente africano, e com eles veio uma parte de sua cultura. Entre essas culturas, a capoeira. Não há muita informação sobre a origem definitiva da capoeira, e essa carência de fontes foi acentuada devido à grande façanha do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, lá no governo de Deodoro da Fonseca, que, argumentando a necessidade de apagar a história do período de escravidão no Brasil, simplesmente ordenou a destruição de uma grande quantidade de arquivos referentes à cultura africana e à escravidão no país. Alguns estudiosos defendem que o surgimento da capoeira está relacionado com a dança ritualista africana que foi adaptada a um estilo de luta. Luta essa que era reprimida pelos senhores de engenho. O berimbau, que é usado para dar ritmo para a capoeira, se tornou uma forma de sinalizar de que capatazes do senhor de engenho estavam chegando e era hora de mudar a luta para a dança. Como já mencionamos, não se sabe muito da origem da prática, mas entende-se que a capoeira passou do campo para a cidade no início do século XIX. E nessa videoaula focaremos na história da luta lá na capital, Rio de Janeiro. Durante todo o período imperial, os capoeiras, como eram chamados os praticantes, foram perseguidos e, por mais que a atividade ainda não se caracterizasse como crime, prisões, açoitamentos e assim como o trabalho militar forçado eram tidos como punições a essa prática. Trata-se de um período em que os capoeiras eram quase que exclusivamente escravizados, mas a partir de meados do século XIX, negros libertos e pessoas brancas também passaram a participar. Através das maltas, como eram chamados os grupos organizados de capoeira que se rivalizavam, o negro passava a agenciar certo tipo de autonomia, ocupando assim uma posição além de escravizado ao manifestar sua própria cultura. O espaço urbano era ocupado e a hierarquia escravista era desafiada, o que causava medo na elite branca e por isso as punições eram impostas. No entanto, ao mesmo tempo que a prática era perseguida, as forças militares e policiais muitas vezes faziam vista grossa à luta. O motivo para essa parcial permissão encontra-se no fato de que as maltas, principalmente quando formaram a chamada Guarda Negra, se opunham ao liberalismo e ao republicanismo. Dessa forma, com a proclamação da República, em 1889, a capoeira passa a ser criminalizada. Nesse período, os republicanos também viam a luta como um obstáculo ao progresso, porque a herança africana era vista como algo que não se encaixava dentro do que era considerado moderno e civilizado. Soma-se a isso a abolição da escravatura, que ocorreu no mesmo período e que ameaçava a ordem de classes sociais. Assim, houve uma repressão muito grande da cultura da população que agora se tornou livre,
sendo a capoeira um dos principais alvos. Portanto, a elite branca passou a arquitetar formas de depreciar os capoeiras, sempre relacionando a luta com criminalidade e ao paganismo, o que é contra a moral cristã da época. Já em meados do século XX, com o Estado Novo de Vargas, a capoeira passa a ser vista como uma oportunidade de contribuir para o mito da democracia racial. Mas para isso precisaria deixar de ser uma prática apenas africana, sendo pautada uma suposta mestiçagem na sua origem, em que contribuições brancas e indígenas também foram defendidas como necessárias para o seu surgimento. Então, nesse contexto, a prática deixa de ser vista como luta e passa a ser tratada como jogo, e é institucionalizada como esporte em 1978, tida como patrimônio nacional. A partir de então, regras são estabelecidas e passam a ser requisitados árbitros e trajes específicos. Dessa forma, a elite branca buscou da cultura negra a autonomia sobre a capoeira, para que ela deixasse de ser uma ameaça à hierarquia racial. A folclorização, ou seja, o processo de introdução da prática da capoeira na cultura nacional, fez a luta se parecer mais como uma dança. Observando isso, Manuel dos Reis Machado, também conhecido como Mestre Bimba, já no século XX, somou à capoeira elementos do batuque, criando uma versão regional da capoeira em si. Já em 2008, o Instituto do Patrimônio Histórico-Cultural e Artístico Nacional tomba a capoeira como bem cultural de natureza imaterial. E em 2014, a Unesco atribui à luta o cunho de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Por fim, é importante sabermos que, devido a todo o processo de higienização da luta e a resistência dos povos negros para que não fosse extinta, muito se discute se é adequado considerar a capoeira como um símbolo nacional, visto que historicamente o Brasil das elites se pôs contra essa tradição. Então, muitos grupos de resistência negra defendem a necessidade de considerar a luta como um legado afro-brasileiro, para que não seja esquecido o protagonismo negro nessa tradição. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado essa videoaula e que tenham entendido a importância desse tema na história do nosso país. Deixo aqui as referências utilizadas para esse vídeo, caso queiram se aprofundar no assunto. Nos vemos em uma próxima aula. Um abraço do grupo. Até mais!